boa tarde. Estamos aqui no Papo da Saúde, edição especial hospitalar. A feira tá bombando, já aconteceu muita coisa no dia de hoje, mas a gente se reclusou aqui nesta sala para ter um pouquinho de paz e falar sobre um tema que é de interesse, que eu creio de todos aqui, que é falar sobre uma instituição financeira baseada no modelo de cooperativa, que vem para falar como essa parceria pode te ajudar, como você pode contar com ela. Eu estou aqui com o Diego Alexandre Charnoski, que é superintendente de desenvolvimento e gestão de negócios do Banco Sicredi. É um banco parceiro de longa data do Sindiosp, que nós temos o prazer de dizer que são os nossos parceiros. E o Diego, ele é superintendente de desenvolvimento responsável pela gestão dos negócios do Sicredi, Vale do Piquiri, ABCD, Paraná, São Paulo, na capital São Paulo e ABCDMR. Ele é graduado em administração de empresas, com ênfase em agronegócios, pela Faculdade Sul Brasil. Ele tem MBA em gestão de bancos de varejo, Estação Business School, pós-graduado em gestão bancária, fez cursos de imersões ligados à área de gestão, tecnologia, produtos, inovação e mercado financeiro, onde se destaca Kellogg School of Management de Chicago, Cambridge University, Reino Unido, Wharton School, Pensilvânia, Estados Unidos, Inseed Business School, Singapura e diversas outras instituições internacionais. Mas chega de eu falar, agora eu quero ouvir um pouco do Diego. Diego, bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Fala um pouquinho de você, conta um pouquinho sobre a sua carreira. Legal, por favor. Obrigado. É um prazer estar aqui conversando com você um pouco aí. Como você disse, né, a gente se isolar um pouquinho, porque como tá bom, né, esse movimento aí. Então, ficou o agradecimento aí pelo convite de estar aqui com vocês, sempre falando, né, aqui sobre o movimento de negócios, sobre o Sicredi, que então é um movimento que vem crescendo muito, né, as pessoas têm a percepção ao longo dos anos do quanto vem crescendo esse movimento de cooperativismo como um todo. Bom, acho que dependendo de currículo aí, né, a gente trabalha no mercado financeiro brasileiro, né, e ele por si só já é uma escola, né, um movimento bastante interessante. Eu trabalho há 22 anos já no Sicredi Vale do Piquiri, como instituição financeira. Comecei até atuando no Sicredi de uma forma bem diferente, porque a minha formação ela é muito na área de agropecuária. Então, eu fazia projetos de financiamento para produtores rurais para financiar as atividades no Sicredi lá no interior do Paraná. E aí, conhecendo o pessoal e tal, poxa, precisava alguém aqui na área do rural, e fui lá, trabalhei com o pessoal na área rural, e daí foi indo, fui mudando um pouco a carreira e crescendo dentro da instituição. Deixei lá o movimento que eu tinha de extensionista rural para vir a ser um funcionário de cooperativa de crédito, né? Então, foi há 22 anos isso. E hoje eu atuo aqui na cidade de São Paulo, né? Vim lá no interior de Paraná para cá, para atuar mais ou menos 10 anos numa fusão estratégica que a gente teve, do Sicredi lá do Paraná com o Sicredi aqui de São Paulo. Então, a gente fez uma fusão estratégica e hoje eu vim aqui ajudar, né, nessa movimentação de crescimento e tal, que tem sido bem promissor aí nesses últimos anos. Que bacana. E Diego, para quem está nos ouvindo, deve estar se perguntando, mas qual que é a diferença do Sicredi para uma instituição financeira já conhecida no mercado? Fala para a gente, eu já vou transformar duas perguntas em uma, né? Que você contasse para a gente como é o modelo de negócio do Sicredi e qual que é a diferença do Sicredi para qualquer outra instituição financeira. Perfeito. A gente explanando isso, a gente já consegue ter uma boa ideia, né? O movimento do cooperativismo ele é bastante antigo já. Ele veio para o Brasil, né, lá nos anos 1900. O Sicredi, por si só, ele é uma instituição que tem 122 anos, porque um padre suíço trouxe o modelo cooperativo para o Brasil e montou a primeira cooperativa de crédito aqui no Brasil, lá na cidade de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Essa cooperativa existe até hoje, está lá, a estrutura física e a cooperativa, e ela é uma cooperativa do Sistema Sicredi, afiliada ao Sistema Sicredi hoje. Então, nós somos o sistema cooperativo mais antigo do Brasil, digamos assim.
E aí esse movimento começou, principalmente para atender uma demanda de pequenos produtores rurais, que tinham uma dificuldade ali de ter o financiamento da atividade. Mas isso aí, os custos das agropecuárias, né? Enfim, as cooperativas, elas cedem muita coisa para os produtores, mas faltava o dinheiro para financiar a atividade. E aí entendeu-se que precisava, aí, de um lado, fazer esse mecanismo funcionar. De um lado, as pessoas que têm recursos que são aplicadores, isso funciona até hoje. Do outro lado, quem tem uma demanda específica, que são os tomadores. E o Sicredi veio, o modelo cooperativo veio para suprir o que muitas vezes os bancos, né, ficavam um pouco engessados. Então, o banco acabava não atendendo todo mundo, então fundou-se algumas cooperativas de crédito. Isso lá do sistema agropecuário. E aí o cooperativismo veio se desenvolvendo ao longo do tempo, veio crescendo. De alguns anos para cá, esse movimento ele está mais forte. Por quê? Porque a legislação foi melhorando em relação a isso, foi permitindo que as cooperativas pudessem ter um espaço melhor. O próprio Banco Central entendeu que as cooperativas de crédito elas cumprem um papel que é função do Banco Central, que é de pulverizar o mercado, é de promover a concorrência. Se você pegar ainda no Brasil, tem muito banco, tem muita cooperativa, né? Só de cooperativas no Brasil, tem mais de 750 tipos de cooperativa. Sicredi é uma dos modelos, tá? Existe um monte. Agora, fundos de investimento, enfim. Só que 87% do mercado ainda fica concentrado na mão de 5 grandes bancos. 2 deles, né, ainda são federais, né, do governo. Enfim, e aí ainda é muito concentrado esse movimento. Então, a incidência das cooperativas, ela ajuda, né, a cumprir o papel, que é quanto mais o mercado for mais livre, mais oferta tiver, melhora, né, para o consumidor final. E aí o Sicredi vem nesse movimento, crescendo, expandindo, se desenvolvendo. E aí, para complementar, poxa, mas os concorrentes são os bancos? São os bancos, né? Porque o que é o Sicredi? O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa. O que muda desse modelo para um banco, né? Principalmente a composição societária. Se você pegar lá na junta comercial, lá, o que é um banco, vai dizer que é uma sociedade de capital. O Sicredi é uma sociedade de pessoas, está escrito lá, não é uma sociedade de capital, é uma sociedade de pessoas. E isso por si só já dá o tom da nossa conversa, porque a partir desse momento você tem um novo modelo de negócios, aonde que não existem clientes no Sicredi, existem associados. Para você ter acesso aos produtos e serviços hoje da instituição financeira cooperativa, no caso do Sicredi, você precisa se associar. E a partir desse movimento, se você é um sócio, você se torna dono desse empreendimento. E a partir daí começa a mudar a relação também. Então, a adesão é voluntária e livre. Todos os associados têm direito a voto, independente da quantidade de capital, de dinheiro, de recursos que ele tem. Os votos são iguais. Existe a transparência na gestão. E um dos principais diferenciais é o próprio resultado, o que se faz com o resultado. Num banco tradicional, o resultado das operações, ele vai, obviamente, para o dono do banco. E é algo justo, a menos que você tenha, além de ser um correntista de um banco tradicional, se for um acionista do banco, aí sim você vai ter participação nesses lucros, né, nos dividendos. Mas no Sicredi, não. No Sicredi, todos os associados eles têm a participação. Então, só para ter uma ideia, para encerrar meio essa pauta, assim, no ano de 2024, o sistema Sicredi gerou em torno muito, muito próximo de 7 bilhões em resultado. Parte disso, a lei diz que você precisa integralizar ou voltar a sempre fazer uma formação de patrimônio. Então, você vai para fundo de reserva. A lei diz que você precisa colocar. Então, mais ou menos a metade disso aí vai para fundo de reserva. A outra metade disso, 3 bilhões e meio, mais ou menos, 3 bilhões, fica à disposição dos associados. E o que se faz com esse dinheiro? Ele devolve para o associado, na proporção da movimentação financeira. Então, se fosse um banco, esses 3 bilhões, ele iria para o dono do banco. Assim também foi para o dono do banco, só que o dono do banco são todos os associados. E aí essa distribuição é feita regionalmente, proporcional à movimentação financeira de cada um desses associados. Então, esses são os maiores diferenciais. Tentei dar uma resumida aqui em 120 anos, né, desse movimento. Resumiu bem, e você tocou num ponto importante, Gil, que é a questão de
Você não ser um cliente, mas você ser um associado. Então, você tem participação nos lucros, mas deve ter passado na cabeça de alguns também que se eu tenho participação nos lucros, também devo ter no prejuízo. Você citou breves e bons números, e eu queria que você se você tem aí de números que pode divulgar para a gente, para tranquilizar aqueles que têm uma certa insegurança em investir, de repente, por conta de um cenário econômico. Porque há pouco a gente estava conversando aqui nos bastidores, a gente falou sobre o receio, né, do brasileiro, que sempre que a gente muda de governo, a gente está prestes a entrar no ano eleitoral. Então, que você falasse um pouco sobre os números, né, recentes do Sicredi e sobre esse receio do cliente, do associado, em relação a investir, independente do cenário econômico, que você poderia nos trazer. Não, é perfeita seu questionamento, que dentro desse modelo de negócios é assim que funciona. Se você tem uma sociedade, a sociedade vai bem, você divide o lucro. Se ela não vai bem, você divide o prejuízo, né? Então é muito importante que cada pessoa física ou jurídica faça um bom estudo com quem que ela está se associando. Com quem que eu vou abrir uma sociedade, né? Então, e para nós é muito feliz esse movimento, porque o Sicredi hoje é a sexta maior rede de atendimento bancário do país, né? Nós temos 2.900 agências a nível de Brasil, uma instituição de 400 bilhões em ativos, 150 milhões em patrimônio. Nós somos hoje a entidade que mais repassa recursos do BNDES, não só para produtor rural, mas para produtor rural, para empresas, financiamento de máquinas, equipamentos, por várias instituições que a gente é conveniada, e olhar sempre esse resultado. Esse resultado é importante se avaliar. Ao longo do tempo, foram criando, até de movimentos passados, talvez, a própria legislação foi melhorando em relação a isso. O próprio Banco Central foi controlando isso e olhando e criando mecanismos de proteção em relação a bancos, mas também em relação às cooperativas. Então, hoje, o pessoal diz, poxa, eu vou aplicar um dinheiro num banco X. Existe o fundo, né? O fundo que cobre uma eventual perca de algum banco. Nas cooperativas também, são os fundos garantidores. Nas cooperativas também tem fundo garantidor, da mesma forma. Mesmo tamanho, mesmo volume que os bancos são cobertos. E importante sempre olhar, quando você fala na parte de investimentos, você tem que olhar qual é o nível de risco que as agências avaliam, né, esses riscos dos bancos, das cooperativas também. É a mesma instituição. E hoje os ratings do Sicredi são de primeira linha, ou seja, tanto a Moody's, Fitch Ratings, né, Standard & Poor's, que são as principais hoje agências que fazem a verificação dos riscos, hoje avaliam o risco do Sicredi. Em alguns momentos, o risco da operação do Sicredi é melhor que o risco do Brasil. Do Brasil, de governo, né? Então, tem que fazer essa avaliação, isso é muito importante. Outra coisa que é importante é sempre avaliar a cooperativa que você vai se associar, se ela tem patrimônio, se ela tem capital, quanto que ela tem, como é que é feita a gestão dessa cooperativa, porque a gestão é feita pelos sócios, né? Então, todo mundo tem adesão, é voluntária ali, você pode entrar, você pode sair a hora que você quiser, né? A adesão é voluntária e livre. O que você tem que fazer é cumprir seus compromissos, né? E assim também, um dos compromissos que é muito importante é participar das assembleias, participar dessa movimentação. As cooperativas são obrigadas a fazer esses movimentos de assembleia, de votar, aprovar as contas, trazer os números, semestralmente tem que trazer os números para os associados. Então, é muito fácil de acompanhar, você consegue acompanhar esse movimento e é muito importante que se faça isso, né? Ao longo do tempo, e vários mecanismos foram criados dentro. Então, antes eu comentei, são 750 cooperativas que existem no Brasil. Algumas são em formato de sistema, o Sicredi é um formato de sistema. Então tem mais um mecanismo importante nisso tudo, porque sim, por alguma aventura, uma região está com algum tipo de dificuldade, o próprio sistema existe mecanismos de reservas que podem assumir aquele movimento antes que algum associado tenha que assumir algum tipo de prejuízo. Então, eu estou há 22 anos no Sicredi, eu não presenciei um associado ainda ter que, né, tirar dinheiro do bolso para pagar algum tipo de prejuízo. Hoje já a solidez. E os tipos de auditoria que se tem, talvez posso me atrever a falar que às vezes tem mais auditoria que o próprio banco, porque
existe a auditoria do próprio conselho fiscal interno da cooperativa, existe a auditoria interna da cooperativa, as centrais estaduais fazem uma auditoria, o banco, Sicredi, né, que é o centro de você faz uma auditoria, o Banco Central, e mais você tem que contratar uma auditoria terceirizada. Então é bem auditado esse movimento todo, aprovação das contas, quando se leva para a Assembleia. Então, só tem uma pergunta bastante importante, que muitas pessoas ainda, né, têm entendimento de que, poxa, como é que funciona isso? Bacana. E aí, falando sobre o setor de saúde especificamente, afinal, nós estamos aqui na Feira Hospitalar, né, a Feira da América Latina do setor de saúde, e o Sindiosp, que representa mais de 51 mil CNPJs aí no estado de São Paulo. Como você enxerga nessa penetração que vocês estão fazendo no setor de saúde? Qual é a leitura que você já fez do setor? E enquanto entidade cooperativa, você já enxerga de possibilidade de contribuir para o setor de saúde, tanto para a pessoa jurídica, que é o nosso público no Sindiosp, quanto para a pessoa física, pois afinal, desses CNPJs, a gente tem mais de 1,8 milhão de postos de trabalho no setor de saúde. O que o Sicredi pode contribuir para a pessoa física e jurídica? Perfeito. Principalmente no sentido seguinte, o que o Sicredi hoje oferece? Nós não somos um banco, somos uma instituição financeira cooperativa, mas os produtos que nós temos hoje no nosso portfólio são produtos bancários. Então, de maneira geral, tudo aquilo que você encontra, tanto para pessoa física, pessoa jurídica, em um banco comercial, você vai encontrar no Sicredi. Mas então qual é a diferença? Bom, a diferença é que o nosso modelo de negócio, ele é de relacionamento, mais humanizado. Uma empresa, quando ela atinge determinado faturamento, você não vai ver o Sicredi jogando para algum tipo de plataforma para ser atendido, sempre vai ter um atendimento do gerente da agência, do gerente de negócio. Nós estamos ainda no movimento de abrir agências, por mais que o mercado financeiro ainda esteja enxugando isso, fazendo 0800, agora por internet, agora você vai no aplicativo, faz. Nós também temos toda essa mobilidade, esse conforto, digamos assim, mas de qualquer forma nós temos as nossas agências. Vamos abrir um monte de agência ainda esse ano, tanto no estado de São Paulo, a nível Brasil também, o nosso plano de expansão é muito grande. Produtos e serviços, na média, têm custos menores, as taxas são menores, as aplicações são justas e o portfólio de produtos e serviços de seguro, consórcio, financiamentos, enfim, meios de cobrança, Pix, tudo isso no Sicredi tem algumas vantagens. Óbvio que eu não vou aqui tratar todos eles, é interessante procurar a gente para falar, mas alguns destaques que eu tenho, né? O Pix, independente do volume da transação, ele é isento do Sicredi, não tem frequência em Pix, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Por ser uma cooperativa, o Sicredi teve esse entendimento. Hoje você precisa ainda negociar, né, a questão do Pix, boletos de cobrança e todo esse uso, ele acaba sendo menos custoso. Antes eu dei um exemplo que o Sicredi gerou aí 6,8 para 7 bilhões de resultado em 2024. Existe um estudo da FIPE que apresenta o seguinte, um ganho agregado disso. Se todas as operações que os associados fizeram no ano de 2024 com a cooperativa Sicredi fossem feitas em vários bancos, considerando a média de mercado de taxa, custos dos bancos, que é apresentado pelo Banco Central, o resultado de Sicredi, em vez de 7 bilhões, seria 25 bilhões. Ele seria muito maior. Então, só aí você entende que os produtos, eles são de qualidade e têm um custo financeiro menor. Poxa, mas por que não é importante dar resultado? Lógico que é importante dar resultado. Só que para quem que vai esse resultado? Vai para quem utiliza em curso. Então a gente já devolve aquilo que é a sobra, digamos assim, para o negócio. Então para que eu vou gerar um resultado tão grande se depois eu vou voltar a devolver? Então a gente diz o ganho agregado. Você já deixa no caixa da empresa, da pessoa física, esse movimento. Então isso é para exemplificar o quanto é menos custoso as operações no Sicredi, né, nas cooperativas. Nós temos produtos tanto para pessoa física como para pessoa jurídica de qualquer natureza. E é muito simples entender, né? Vocês estão aqui na feira. Eu passei aqui, não consegui muito, né? Andei aqui umas 2 horas aí, eu não vi nenhum local, nenhum stand, nenhuma pessoa andando aqui que não tem uma demanda que eu não possa atender. Ou como pessoa física,
seja ela com os cartões, seja com a movimentação de contas, seja financiamento de veículos, financiamento habitacional, enfim, toda essa movimentação, as empresas precisam financiar suas atividades, fazer o fluxo de caixa, fazer os pagamentos, fazer a folha de pagamento. Estava conversando com o pessoal aí, amigos meus aí da venda de veículos, de ambulâncias, né? Enfim, é um mercado muito grande que eu consegui atender tudo. De uma pequena empresa a uma grande empresa, de um profissional liberal, um assalariado, enfim, nós temos produtos adequados para todo tipo de público, né? Então, acho que estar aqui para nós é muito importante, porque é um mercado que movimenta muito, que é muito importante, que é, na sua maioria, considerado como essencial, assim como nós, durante a pandemia, também somos considerados por uma entidade essencial, né, para a movimentação, não tinha como fechar. Assim são hospitais, clínicas, enfim, todos os fornecedores, toda essa cadeia, quanto que ela é importante e que faz aí, né, segura aí inclusive o PIB, né, do Brasil, ele detém aí da cadeia de fornecimento, né? Então, e quanto que ajuda as pessoas, né? A questão de saúde cada vez mais sendo demandada, as pessoas olhando isso com mais carinho, né? Então, a gente tem grandes instituições, médias instituições, pequenas instituições que precisam do apoio. Então, eu atendo das clínicas, a grande rede de hospitais, a fundações, enfim, todo esse segmento a gente pode atender. Ótimo. Gente, estou aqui num papo super agradável com o Diego Alexandre, que é superintendente de desenvolvimento e gestão dos negócios do Banco Sicredi. O Sicredi que é um parceiro de Sindiósco. A gente vai estar aqui no estande da Feira Hospitalar, tá? De hoje até o dia 23. O Sicredi está aqui conosco. Tem o Sicredi para atender cada um de vocês. Eu tenho certeza que ele tem uma solução que pode te ajudar. E já caminhando para o final, Diego, eu queria pedir para você falar sobre os canais de atendimento, os facilitadores de contato para as pessoas falarem com o Sicredi e já, legal, se despedir aí do nosso público. Legal, é isso aí. Primeiro, é uma honra a gente estar aqui nesse ambiente, nesse espaço com vocês, né? Uma entidade extremamente respeitada, então a gente estar aqui com vocês para nós é muito importante. Então a gente agradece a toda a equipe aí pelo carinho, pela recepção e por sempre oportunizar para nós esses movimentos. Então para nós é uma satisfação muito grande. Isso só aumenta o nosso compromisso de estar aqui, de atender bem, né? De cumprir com tudo aquilo que a gente promete, né? Então, além daqui do nosso atendimento na feira, com os nossas equipes aqui no stand de Sindiósco, os canais, assim, nós temos as agências, mas principalmente se você quer descobrir qual é o canal que dentro do site do Sicredi, www.sicredi.com.br, você vai ter lá, você digita a cidade ou seu bairro, vai ter qual é a agência ou o telefone, quem está mais pertinho de você para poder atender. Inclusive, você pode até colocar, quero ser um associado. Inclusive, o pessoal vai entrar em contato com quem se cadastrar lá, né, para oferecer nossos produtos e serviços, além de que fazer a visita em todas as nossas agências vai ser uma satisfação enorme poder atender a cada um que tiver interesse, né? Hoje nós já somos 9,5 milhões de associados no Brasil, que seriam correntistas de bancos, mas tem seus 9,5 milhões de associados, e a gente vai ter um prazer enorme em poder estar colocando, né, os produtos e serviços de uma maneira diferente para todos aqueles que tiverem interesse. Para nós é uma grata satisfação, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, de estar falando com esse público, com as pessoas, e fica aqui o nosso agradecimento. Eu é que agradeço. Gente, eu sou o Daniel Machado, sou o diretor de operações de Sindiósco. Foi um prazer estar aqui com o Diego, a gente ter esse breve papo, para a gente conhecer um pouco mais sobre essa instituição tão importante aí no Brasil. Ele já passou os contatos, agora cabe a você se aproximar. Vem com a gente. Um evento para todos. Tchau, gente. Até a próxima. Ótima feira.